Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lupão. E hoje a gente vai dar prosseguimento e dar os nossos palpites para a rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Mas antes de iniciar o vídeo, não deixa de se inscrever, comentar aí embaixo seus palpites também. E é claro, deixar aquele like ou dislike se você também não gostar do vídeo. Mas sempre lembre de assistir até o final, porque ajuda muito o canal, beleza? Então pessoal, dando uma olhada aqui na rodada 18 do Campeonato Brasileiro, temos aqui os últimos jogos e a classificação após a tabela da rodada 17. O Botafogo é o líder da competição, agora isolado depois da vitória por 1-0 sobre o Palmeiras. O Palmeiras vem logo atrás com 33 pontos, Flamengo com 31, porém um jogo a menos, lembrando que não jogou na última rodada contra o Internacional. São Paulo, que vem numa fase muito boa, entrou no G4 e expulsou o Bahia, que vem de uma fase um pouco ruim, né, oscilando apenas 6 pontos nos últimos 15 disputados. O Cruzeiro cabuloso com 9 pontos nos últimos 3 jogos. E também atrás o Fortaleza, que tem feito uma campanha muito boa recentemente. E Atlético Paranaense, Vasco com uma reação incrível com 4 vitórias seguidas. E mais lá para baixo a gente tem Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Difícil a situação do Flusão e do Atlético Goianiense. O Grêmio também vem de 3 derrotas seguidas, bem complicado. Acho que desses times o que tem mais possibilidade de escapar com certeza é o Corinthians, né? Até porque o Vitória não vem fazendo grandes jogos, o Criciúma também tem deixado a desejar. Então pode ser times que podem sim postular uma vaga no Z4. Mas falando da rodada de hoje, pessoal, temos aqui alguns jogos pra gente ver. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir o palpite do GE, pra gente ver juntos aqui os palpites que o pessoal do GE deu pra gente ir opinando os nossos também, né? Antes de mais nada, a gente pode até dar uma olhada aqui nos palpites da última rodada. Erramos Palmeiras e Botafogo, coloquei que teria sido vitória do Palmeiras, acertamos Fortaleza e Vitória, São Paulo e Grêmio, Atlético Goianiense e Vasco. Porém, erramos aqui em Corinthians e Criciúma, colocamos como empate Juventude e Atlético Mineiro. Havíamos colocado a vitória do Juventude. Os outros dois jogos não tivemos oportunidade de palpitar, mas dessa vez a gente vai palpitar em todos os jogos da rodada, beleza? Vamos lá então começar, pessoal. Flamengo e Criciúma. Flamengo com 8 votos aqui diante do Criciúma e é um jogo que realmente acho bem improvável do Flamengo não conseguir vencer. O Flamengo que vacilou nos dois últimos jogos dentro de casa, né? Acabou perdendo para o Fortaleza por 2-1 e empatando com o Cuiabá em 1-1. O Criciúma é um time bem interessante, com uma oportunidade, um time que pode sim surpreender diante do Flamengo. Tem no Bolacier o grande nome desse time. Porém, não acredito que o Criciúma seja capaz de vencer o Flamengo. Até se a gente vê aqui classificação por visitante, o Criciúma está em 13º, enquanto que o Flamengo é o 10º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Dito isso, meu voto vai ser no Flamengo. É o time que para mim tem mais possibilidade de vencer esse confronto, que inicia logo mais. Botafogo Internacional, dessa vez não foi um 8-0, um 7-1 para o Botafogo. A única que votou contrária à vitória do Botafogo foi a Jéssica Sescon. E o Botafogo é um time que surpreendeu, conseguiu vencer o Palmeiras depois de um jogo bem acirrado. Lembrando que o Internacional vem descansado, né? Então o Internacional conseguiu fazer uma boa partida. Não conseguiu fazer uma boa partida diante do Juventude pela Copa do Brasil, né? Acabou rolando então a demissão do técnico Kudê. E agora o Roger Machado veio para assumir o Botafogo e início de trabalho, querendo mostrar trabalho, poucos dias de treinamento, é interessante. O Botafogo vem de um jogo muito forte diante do Palmeiras, então teve pouco tempo de descanso, jogou na quarta-feira e quinta e sexta agora já vai jogar nesse sábado. Vai ser um jogo difícil, acho que o Internacional tem um elenco muito forte, pode sim conseguir aproveitar numa boa oportunidade. E dessa vez eu vou acreditar num empate entre Botafogo e Internacional. Próximo jogo então, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras que perdeu no jogo do meio de semana contra o Botafogo. Teve aqui 5 votos a favor e 3 por empate. O Cruzeiro vem de uma fase muito boa, tá pessoal? O Cruzeiro realmente, mesmo sem os reforços, já vinha jogando muita bola. E agora com as contratações que chegaram, do Matheus Henrique, do Wallace, do Cássio, tem tudo para ser um time postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Com certeza vai estar nessa briga. Mas o Palmeiras é muito forte dentro de casa, né, pessoal? É bem difícil imaginar que o Palmeiras não consiga vencer e conseguir esses 3 pontos dentro de casa contra o Cruzeiro. Dito isso, eu vou votar aqui no Palmeiras e acredito que o Verdão vai vencer, mas com certeza o Cruzeiro não vai deixar barato essa partida.
e pode sim conseguir um empate ou até mesmo uma vitória. Confronto de desesperados, né, pessoal? Grêmio e Vitória. Aqui foi sinalizado 6 votos para o Grêmio, 2 empates e 0 para o Vitória. E a verdade é a seguinte, pessoal. Se o Grêmio não quiser cair, ele tem que vencer hoje. Se ele não vencer esse confronto diante do Vitória, é uma... liga um alerta, um sinal muito poderoso lá no Grêmio de que o rebaixamento pode ser muito provável. Um rebaixamento esse que ocorreu recentemente na história do Grêmio, né? Então não seria uma novidade o Grêmio cair novamente. Nesse caso, eu acho que ambos os times não têm feito grandes resultados, né? Se você até olhar aqui a classificação do Vitória como visitante, ele é apenas o 16º, porém o Grêmio também não faz uma grande campanha dentro de casa, foram 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É um jogo bem difícil, assim, o técnico Renato Gaúcho precisa mostrar trabalho, não dirigiu o time no jogo do meio de semana devido a uma gripe. A princípio já está recuperado para poder comandar o Grêmio diante do Vitória. O time precisa vencer e eu acredito que o Grêmio vai sim conseguir uma vitória diante do Vitória nessa rodada. Confronto alvinegro, né? O Galo Mineiro contra o Gigante da Colina, Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco que vem de 4 vitórias seguidas, foram jogos bem interessantes, né? Mas se a gente analisar aqui as 4 vitórias seguidas do Vasco, foram confrontos, primeiro contra o Fortaleza, o segundo contra o Internacional fora de casa, o terceiro contra o Corinthians e o quarto contra o Atlético Goianiense. Não são times que vivem grandes fases, o Fortaleza não vivia grande fase no momento da derrota pro Vasco, mas o Vasco tem mostrado um futebol e um desenvolvimento muito interessante. O Galo não conseguiu fazer grandes atuações dentro de casa, perdeu confrontos como por exemplo para o Palmeiras, para o Atlético, para o próprio Flamengo, para o Botafogo, desse dentro de casa, né, fora de casa no caso. Eu acredito que esse jogo pode sim rolar um empate. Eu acredito que o Vasco tem potencial para conseguir empatar esse jogo contra o Atlético dentro de casa. Bahia e Corinthians, olha, teve aqui o Alex Escobar colocou um voto pro Corinthians. O Bahia não vem em grande fase, como eu mostrei, saiu do G4 recentemente, não conseguiu fazer pontuações. Mas o Bahia está em busca da melhor campanha do primeiro turno da história do clube. Precisa de uma vitória e eu acredito que essa vitória venha diante do Corinthians. Bahia treinado pelo Rogério Ceni. Essa rivalidade pode sim significar um bom momento para o Bahia vencer esse jogo. Nesse caso, Bahia neles, o Corinthians com algumas contratações que foram feitas, Alex Santana, Charles, dentre outros jogadores, como por exemplo o Hugo Souza, né, que já fez a estreia dele, mas eu acredito muito que o Bahia tem mais time, tem mais elenco e pelo tempo de preparação do treinador, acredito que possa sim vencer o Corinthians. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, aquele confronto entre os dois times que normalmente dão muito trabalho, mas não acabam conquistando o título do brasileiro, né? Sempre estão lá em cima, mas sempre falta um quê a mais para poder conseguir alguma coisa. Aqui foram marcados 6 votos para o Red Bull, um empate e um para o Atlético Paranaense. Eu acredito muito que esse jogo possa sim ser uma vitória do Red Bull Bragantino. O time do Bragantino não vem fazendo uma boa fase, né? Mas tem a nona melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense ele faz uma boa campanha fora de casa, né? Foram 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. É um confronto bem acirrado, mas eu acredito sim na vitória do time de Bragança Paulista, beleza? Fortaleza e Atlético Goianiense, esse aqui talvez seja um confronto sinalizado como 8-0 e não tem muito o que comentar. O Atlético Goianiense não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, deixando muito a desejar. No meio de semana perdeu o confronto diante do Vasco, um confronto que o Vasco foi bem superior ao time de Goiânia, né? Mesmo jogando fora de casa. E o Fortaleza vem numa fase muito boa, fez um grande jogo diante do Cuiabá no meio de semana, venceu, convenceu, já havia vencido o Flamengo anteriormente. E o Fortaleza tem tudo para poder conseguir a sua 4ª vitória seguida. Por isso eu vou sinalizar aqui o Fortaleza como candidato a vencer essa partida. Juventude e São Paulo, sempre muito difícil enfrentar o Juventude fora de casa, mas lembrando que o Juventude não vai ter o técnico Roger Machado, né, que foi comandar o Internacional. O time já anunciou a contratação do técnico Jair Ventura, porém não acredito que ele vai ter tempo suficiente, tempo hábil para poder comandar esse time do Juventude diante do São Paulo. Nesse sentido, o São Paulo vem com algumas vitórias em sequência, né? Teve aquela paralisação devido à derrota diante do Atlético Mineiro fora de casa,
Porém, eu acredito muito que o São Paulo possa sim conseguir vencer essa partida. Lembrando que o São Paulo não vai ter o Alisson, que acabou se machucando, se lesionando. Porém, eu acredito que o Zubeldia e a Alegria pode sim conseguir gerar mais 3 pontos para o São Paulo nesse confronto. Vitória essa que seria gigante, porque pouquíssimos times conseguem vencer o Juvas fora de casa. Hein? Aqui, se vocês derem uma olhada, o Juventude ele tem a 7ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro como mandante. E o São Paulo ele tem aqui a 5ª melhor campanha como visitante do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, vamos de São Paulo. Acredito que o São Paulo vai sim vencer esse confronto. Cuiabá e Fluminense, jogo difícil, pessoal. Cuiabá e Fluminense é um jogo bem difícil. Jogo esse que deve marcar a estreia do Thiago Silva com a camisa do Tricolor. O Cuiabá é um time muito complicado e jogando dentro de casa sempre uma dificuldade. O goleiro Walter também costuma ser bem decisivo nesses confrontos. O Cuiabá que teve um jogo difícil no meio de semana pela Sul-Americana. Já o Fluminense vem mais descansado, né? Eu acredito que o Cuiabá possa sim vencer esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil. E eu acredito muito que talvez um empate possa acontecer. O Fluminense ele tem melhorado depois da chegada do Mano Menezes, algumas peças foram modificadas, o time está se desfazendo de alguns medalhões e tentando apostar mais nos garotos da base, né, de Xerém. Porém, eu acredito que vai ser um jogo bem pau a pau. Eu vou apostar no empate aqui entre Cuiabá e Fluminense. Eu ia apostar na vitória do Cuiabá. Sempre penso que o Isidro Pita pode sim ser um diferencial, fazer os golzinhos dele e cravar pro Cuiabá. Porém, eu acredito que nesse caso vai ser um empate. Então eu vou sinalizar como empate aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Esses foram os palpites da rodada. Não esqueça de deixar aí embaixo seus palpites também. Comenta aí o que você achou. Se eu falei alguma atrocidade, se vocês acham que algum time vai vencer, algum outro time vai perder. Sintam-se livres para usar o campo de comentários aí do YouTube da forma que desejarem, beleza? Um forte abraço aí a todos e valeu!